O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Saudamos a Jesus Cristo, saudamos ao Pai Oxalá, saudamos a Xangô, o orixá regente da nossa casa, saudamos a Iemanjá e saudamos a todos os orixás, saudamos a corrente franciscana, saudamos a Miguel Arcanjo, saudamos ao nosso guia-chefe, Pai Tupinambá, saudamos a Nanamburuquê, que sua vassourinha ajude a limpar os males do mundo. E pedimos pelos idosos, que possam encontrar amparo e proteção. Pedimos pelos doentes e por aqueles que estão em seus leitos de prova. Pedimos pelos que sofrem qualquer tipo de violência, física, verbal e mental. Pedimos pelos aflitos, desesperados, excluídos, marginalizados, famintos, por aqueles que não suportam o peso da vida e se suicidam. Pedimos pelas crianças, por aquelas que estão pela violência, pelas crianças que perderam seus pais, seus lares, que vivem em precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por seus lares e familiares. Pedimos por todos que, de alguma forma, auxiliam a creche Santa Clara e auxiliam a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais. Pedimos por todos os nomes de encarnados e desencarnados que foram colocados na caixinha de pedidos. Pedimos por toda a humanidade, que a luz do amor, da fé e da esperança ilumine nossos corações. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, a cura do servo do centurião. Lucas, capítulo 7, versículo de 2 a 10. Um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: ele é digno de que lhe faças isso, pois ele ama o nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus foi com eles. E quando já estava a pequena distância da casa, o centurião enviou amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de vir a ti, mas fala ao verbo e meu criado ficará são. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai lá, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. E a meu servo: fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se, e virando-se para a multidão que o acompanhava, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Regressando à casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Comentários de Torres Pastorinos. Logo após o Sermão do Monte, aparece em cena um centurião romano. O centurião, filiado à religião romana, apreciava, no entanto, o mosaísmo, o que vem provar sua evolução espiritual, e por isso havia feito construir uma sinagoga em Cafarnaum. No momento de aflição, os anciões judeus prontificam-se a atenderem
ao desejo do centurião de recorrer aos préstimos de Jesus. Jesus acede ao pedido, encaminhando-se para a residência do centurião. O romano envia outros emissários para fazê-lo deter-se. Sendo pagão, em longos contatos com os judeus, sabia que nenhum israelita podia entrar em sua casa, nem mesmo falar com ele, sem incidir nas impurezas legais. Daí dirigir-se a Jesus por intermediários. Ele mesmo não se julgava digno de vir a ti. Cônscio do poder do Nazareno, o centurião expressa-lhe ainda por emissários o conhecimento iniciático profundo, numa frase que seria compreendida por Jesus: fala somente ao verbo, e meu servo ficará curado. Desse fato, aproveita-se Jesus para afirmar que não é a raça e a religião que influem na conquista do reino dos céus, mas o conhecimento da verdade. O servo é curado na mesma hora. Bem, aqui nesse evangelho, nós temos que realiza uma cura à distância, com seu magnetismo espiritual e seu intenso magnetismo de cura. Então, ele é consultado pelos anciões se ele pode auxiliar ao centurião na cura do seu servo. Do outro lado está o servo, que o Evangelho diz que ele está em uma situação difícil. O Evangelho diz que ele está à morte. E entre Jesus e o servo, nós temos o centurião. E o centurião, aqui nessa parábola, ele apresenta as seguintes questões. A primeira, ele é um homem que tinha a sua religião. Nós sabemos que Roma tinha vários deuses, mas ele respeitava a religião dos judeus. Isso já prova que ele tinha o quê? Que ele tinha uma evolução espiritual. E o respeito dele era de tal ordem que ele ajudou os próprios judeus a erguer uma sinagoga em Cafarnaum. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, ele respeitava também os preceitos judeus. Porque aqui neste evangelho é colocado que o centurião envia pessoas para avisar a Jesus que ele não precisava ir à casa dele e que não precisava falar com ele. E por que o centurião ele fez isso? Porque se um pagão, que era considerado os próprios romanos e todo o povo que não fosse israelita, ele entrasse na casa de um israelita ou conversasse com um israelita, essa casa e esse israelita teriam que fazer vários procedimentos para limpar aquelas impurezas. A outra questão, nós percebemos que o centurião, ele tinha um amor já universal, porque ele não estava pedindo ou por ele e não estava pedindo por um parente seu, ele estava pedindo pelo seu servo, pela pessoa que trabalhava a seu serviço. E nós sabemos que antigamente essas pessoas, elas eram facilmente substituídas, mas ele tinha a preocupação com essa pessoa que o servia. E uma questão importantíssima aqui é que ele diz para Jesus que Jesus usasse o verbo. O que ele quis dizer com isso? Ele conhecia plenamente o magnetismo espiritual que Jesus tinha. Ele compreendia perfeitamente a frequência espiritual que Jesus vibrava. Então ele sabia que Jesus não precisava ir até a casa dele ver o servo, que bastaria ele comandar ou mentalmente ou pelo verbo, ou seja, pela sua força interna, pelo seu Cristo interno, que ele movimentaria essas forças, essas energias de cura, esse magnetismo de cura que envolveria e curaria o servo.
Mas nós temos uma outra questão aqui, que nessa questão o centurião, ele é parte central. Nós vimos semana passada aqui, que em alguns evangelhos, Jesus ele diz, a tua fé ele te curou. Por quê? É o que é explicado sempre. Você está numa casa como essa, quando você está num lugar que você está procurando a sua cura, você tem que exercer a sua fé. Por quê? É através da sua fé que suas células, que seus sistemas, que seus chakras, eles vão se abrir para receber aquele magnetismo. Então vem uma pergunta, mas o servo estava muito mal. Ele talvez nem tivesse consciência do que estava acontecendo. O servo ele não tinha, mas o centurião tinha. Então a fé que o centurião colocou em Jesus e o amor que ele tinha pelo servo abriu, envolveu o próprio servo e abriu as suas células, abriu a sua parte interna para que o magnetismo de cura de Jesus pudesse entrar e retirar todas as influenciações doentias e negativas que estavam com aquele servo. E assim o servo ficou curado. Então, o que nós percebemos disso tudo é que não basta nós estarmos presentes no magnetismo espiritual, perante alguém que emane esse magnetismo. É importante que nós tenhamos também a nossa fé, porque é essa fé que vai canalizar essa energia que nos vai auxiliar. E outra coisa que é importante aqui, que nós vemos com a fala do centurião ali com Jesus, que o centurião era um homem em transformação. O centurião era um homem que estava realizando a sua reforma íntima. Ele tinha respeito pelo próximo, ele tinha amor ao próximo, ele respeitava a religião do próximo, ele reconhecia o poder divino, e quem reconhece o poder divino que o envolve é porque já reconhece o próprio poder divino que tem dentro de si, porque quando Jesus diz que sois deuses, ele está dizendo isso para nós. Então, o que isso nos mostra? Que o centurião, ele vivia na consciência pequena. O que é a consciência pequena? É a consciência do nosso dia a dia, é a consciência que nós nos preocupamos em trabalhar, em nos alimentar, em ganhar o pão de cada dia, em pagar as nossas contas. E também essa consciência pequena está ligada à nossa personalidade, ou seja, a nossa personalidade e as questões da nossa personalidade, como poder, orgulho e tantas outras coisas. E a consciência superior é aquela consciência que você já consegue entender que existe algo mais do que você vê. Você consegue entender que a vida não é só isso aqui. Você consegue entender que a fraternidade, que as ligações, que o respeito, que o auxílio ao próximo, que o auxílio a si mesmo, que todo esse conjunto já faz parte de sua vida. E o que esse centurião, ele com a sua transformação interna, com sua reforma íntima, ou como muitos dizem, com o encontro do seu Cristo interno, ele conseguiu? A consciência superior e a consciência pequena do dia a dia. E nós que estamos aqui, além de nós procurarmos, através do passe, de todos os trabalhos que essa casa ela desenvolve, nós não estamos aqui simplesmente para obter a cura dos nossos males, ou a cura dos males de pessoas que são próximas a nós. Não, nós estamos aqui também para trabalhar na nossa reforma íntima, porque se nós não fizermos essa ponte entre a consciência superior e a consciência pequena, se nós não entendermos que nós precisamos conciliar o nosso lado material com o nosso lado espiritual, nós não conseguimos a nossa evolução, nós não conseguimos o nosso crescimento. E mais sério disso, nós, vamos dizer assim, não completamos a nossa encarnação como nós precisamos completá-la, porque nós temos um tempo de vida aqui. E nesse tempo de vida que nós estamos aqui, nós temos que cuidar da nossa evolução.
E a única maneira de fazer isso é nós entendendo que nós estamos vivendo no mundo material, mas nós pertencemos ao mundo espiritual. E quando nós desencarnarmos, é para Ele que nós vamos. E nós só vamos para Ele com as nossas qualidades. Que tudo que é material, que tudo que a ferrugem há de comer, ela vai ficar aqui. Nós só vamos com as nossas qualidades. E aonde é que as nossas qualidades elas aumentam e se afloram? Com a nossa transformação interna. Isso não é um caminho fácil, né? É por isso que nós encarnamos e reencarnamos ao longo de vários séculos. E mais uma coisa que é importante que nós entendamos aqui. Jesus fez a cura à distância, ele fez a cura por imposição da mão, ele fez a cura presencial, ele fez a cura misturando a água com a terra, com a lama aplicada aos olhos, ou seja, ele fez a cura se utilizando de elementos materiais. Mas uma coisa que é importante que nós entendemos, que nem todos foram curados por Jesus. Então, quando nós viemos a essa casa aqui, procurando a nossa cura, nós precisamos compreender o seguinte, que nós vamos obter as energias que vão atenuar os nossos males, as energias que vão nos ajudar na nossa transformação interna, mas é a nossa fé sem limite, uma fé com determinação que vai determinar a nossa cura final. E tem uma outra coisa que nós também precisamos entender. Muitas vezes, nessa encarnação, a pessoa diz, mas eu vou lá, eu faço tudo direitinho, eu consegui me transformar, mas eu continuo com os resquícios da minha doença. Eu continuo sentindo as minhas dores um pouco menores, eu continuo tomando os meus remédios, mas nós precisamos compreender que muitas vezes nós não podemos receber, honesto ou na próxima encarnação, a nossa cura total. Vocês sabem por quê? Que nós voltaríamos a reincidir nas nossas mesmas questões, esqueceríamos rapidamente. Tem uma parte do Evangelho que diz isso. Jesus curou a 5, 4 foram e só um voltou para agradecer. Aí Jesus diz, esse realmente está curado, porque ele reconheceu a fé e o poder do Pai. Mas uma coisa, e finalmente uma coisa que é importante também que nós entendamos. Muitas vezes nós não temos a cura do físico, mas acontece que o nosso perispírito está sendo trabalhado. O nosso perispírito está sendo fechado. As pequenas deformações que nós temos estão sendo trabalhadas. Então, quando nós partirmos e voltarmos em outra encarnação, o nosso corpo perispiritual, ele estará mais saudável, estará mais preparado. E tudo aquilo que nós sentimos na encarnação anterior, não vamos sentir mais, ou vamos sentir num grau muito pequeno. É importante que vocês permaneçam até o final ali dos trabalhos, vindo receber os passes de vocês, porque o passe, muitas vezes, e o próprio Evangelho em si, que é um instrumento de cura também, ele nos ajuda o quê? A completar aquilo que nós estamos precisando. Porque nós sabemos que a estrada é longa e é preciso de determinação e da nossa transformação interna para que isso aconteça. Senhor, faz de mim o instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Graças a Deus.